Muito boa tarde para você que se liga aqui no Canal 9, programa Turma da Bola, desta segunda-feira, hoje, dia 27 de agosto, no final do mês de agosto. Os destaques de hoje que você vai acompanhar, as emoções da Stock Car. Vamos falar também do tênis de mesa. Vamos falar do Bahia ontem, que empatou contra a equipe do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o Vitória já enxerga a Série A. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora no programa Turma da Bola. Eu sobrevivi ao terremoto do Haiti. Nadei contra as enchentes do Brasil, do Paquistão, nos tsunamis da Indonésia e do Japão. Resisti ao cólera na Etiópia, à tuberculose no Quênia, passei fome na Somália e sofri com as minas terrestres no Camboja. Fui violentada e contaminada nos conflitos do Kosovo e da Chechênia e resgatada de furacões na América Central. Já retirei balas das minhas pernas, braços, peito e cabeça. Mas eu não sou invencível, nem imortal. Eu sou a esperança. Médicos Sem Fronteiras, 40 anos indo além da medicina. De volta aqui no Turma da Bola e vamos falar sobre tênis de mesa hoje, já que todos os dias, todos os nossos programas, a gente sempre traz, além de Bahia e Vitória, traz também muito sobre esporte olímpico, esporte amador, enfim, a movimentação esportiva aqui no nosso estado. Estamos com Paulo Carneiro, presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa, está aqui conosco. Dá uma boa tarde para ele, seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal do Turma da Bola. 70% das ações desse esporte é no interior do estado, que coisa, né? Falta renovação aqui em Salvador, mas a gente está trabalhando para que a gente possa montar aqui um centro de treinamento da federação e em breve termos novos atletas praticando aqui na cidade. Como convidada hoje temos Viviane Rezende, nossa repórter, ela que sempre traz para vocês, vai adentrando sua casa todos os segunda, quarta e sexta, falando do esporte amador, do esporte olímpico, e hoje está aqui, vai comentar com a gente diversos assuntos a respeito do esporte. Boa tarde. Boa tarde aos Paulos, Paulo Silva, Paulo Carneiro, que está aqui para falar da tênis de mesa. É um prazer estar no programa para divulgar o esporte e falar mais um pouco sobre o Bahia, sobre o Vitória e tantas outras modalidades, Paulo Silva. Pronto, então vamos ouvir falar agora a respeito do ping-pong, né? Chamavam de ping-pong, enfim, mas o certo, Paulo Carneiro, é tênis de mesa. Não faça isso que você vai comprar uma briga, viu? Chamando de ping-pong. É isso que eu estava conversando com ele antes e falando por que o nome ping-pong, né? Que o nome ele me disse que fora na China, nos Estados Unidos, chamam de ping-pong. Mas o nome correto é tênis de mesa. Isso, tênis de mesa. É a divergência, né? Na verdade, o ping-pong é uma brincadeira, aquele lazer, aquela coisa saudável. E o tênis de mesa é um esporte olímpico, que tem regras, né? Que tem uma federação internacional, tem uma confederação nacional, recebe recursos do Ministério para que aconteçam os eventos no país. Então, o tênis de ping-pong se brinca e o tênis de mesa se pratica até de forma profissional. Então vamos falar agora sobre o tênis de mesa. Você vai acompanhar agora na nossa reportagem. Você sabe que esporte é esse? Já sei, imaginou logo. Ping-pong. Na verdade, é o tênis de mesa. E é melhor nunca se confundir chamando tênis de mesa de ping-pong na frente de praticantes da modalidade. A confusão pode soar como uma ofensa. Então deve estar se perguntando por quê. Vamos lá, vou explicar. O ping-pong está associado apenas a atividades recreativas. Já o tênis de mesa é um esporte olímpico, com várias regras.
O tênis de mesa foi criado na segunda metade do século XIX por ingleses e chegou ao Brasil na primeira década do século XX, trazido por turistas ingleses. Atualmente, é considerado um dos esportes mais populares do mundo. Para praticá-lo, é necessário ter a mesa, a rede, as raquetes e, claro, a bola. O objetivo do jogo é marcar pontos. Isso acontece quando o adversário manda a bola para fora da mesa, no lado oposto ao seu, ou quando ele não alcança a bola, desde que a bola tenha batido no lado de sua mesa. Vence o jogo quem consegue ganhar 3 sets nas partidas de 5 sets, ou 4 nas partidas de 7 sets. Cada set é composto por 11 pontos. A China é a grande potência da atualidade no tênis de mesa. Nas Olimpíadas de Londres, os atletas chineses ganharam todas as medalhas de ouro disputadas no esporte. No Brasil, os campeonatos e eventos brasileiros são organizados pela CBTM, Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, e na Bahia, a responsável é a FBTM, Federação Baiana de Tênis de Mesa. O interessante desse esporte no estado é que, diferente das outras modalidades, ele é descentralizado e executa diversos campeonatos em municípios do interior, onde também tem os seus maiores destaques. Itabuna, Vitória da Conquista, Simões Filho, Camaçari e Itororó são exemplos de cidades baianas onde a prática do tênis de mesa é bastante comum. As últimas conquistas da delegação estadual foram seladas ainda nesse mês, na Copa Brasil de Tênis de Mesa realizada em Natal, no Rio Grande do Norte. Os baianos voltaram com as bagagens cheias. Foram 9 medalhas adquiridas na etapa do circuito nacional, sendo 2 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. O próximo grande desafio dos atletas da Bahia será o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em Piracicaba, São Paulo, de 30 de outubro a 4 de novembro. E, novamente, a esperança será de retornar com as malas cheias de medalhas. Tênis de mesa, que maravilha, né? E, Paulo, a Bahia tem estrutura para sediar um evento como esse? Olha, infelizmente, não só no tênis de mesa. Eu já vou começar detonando logo, já perguntando para você logo. Eu falo com todos que chegam aqui, me desculpe, mas fala para o nosso telespectador como é que é fazer hoje tênis de mesa na Bahia, um campeonato como esse que vocês participaram, um nacional. Eu vou ser um pouco mais magro. Fazer esporte no Brasil é muito difícil. No Nordeste, mais complicado. E na Bahia é um pouco mais ainda por falta de infraestrutura. Quer dizer, aqui é o pior do pior. Eu não diria que seria o pior do pior, mas está muito difícil. Mas está muito muito complicado. Não, infelizmente não, porque ano passado, por exemplo, a gente teve o Campeonato Brasileiro aqui, ia ter o Campeonato Brasileiro e perdemos por falta de infraestrutura, por não termos um ginásio adequado para isso, né? Mas é aquele tipo de coisa. A gente acredita que com novas ações, políticas públicas, seja possível melhorar o parque de instalações aqui na Bahia e a gente ter até atletas que possam aventurar as Olimpíadas de 2020, porque 2016 já passou. A Bahia mandou algum representante para as Olimpíadas? Não, no tênis de mesa nunca mandou, não. Por conta disso, né? Na verdade... Não tem estrutura, não tem incentivo? É uma série de fatores. A gente não tem entidades no desporto organizadas, não tem gestão, não tem recursos humanos. Eu acho que a legislação ela é incoerente quando ela diz que presidentes e diretores de entidades esportivas não podem ser remunerados. Se você não pode ser remunerado, como é que você vai trabalhar? Né? Então tem que haver uma mudança na legislação para que a gente possa formar recursos humanos, ter gestores, né? Para que a coisa aconteça em todos os esportes, na verdade. A federação, ela é sediada em Feira de Santana, né? E a partir de lá, como é que vocês fazem essa engenharia de manter campeonatos por todo o estado, sem incentivo do
governo, sem incentivo As de nada. escolas também ajudariam nesse desenvolvimento? Na verdade, eu acredito que o esporte ele tem que começar nas escolas, né? Então, na verdade, é uma bola de neve. De preferência pública, né? De preferência pública, Não né? tem aula, para mas que é os recursos são públicos e se incentive o esporte na escola pública. Até porque não é equipamento tão caro, né? As escolas públicas poderiam ter até por isso mesmo. Tem programas, na verdade. Agora os programas não requer são... muito espaço. Eu fiquei analisando dentro da matéria que vocês estavam fazendo aí, e a grande maioria dos vencedores são os asiáticos, né? Eles dominam o tênis de mesa de forma absoluta, né? Todas as medalhas de ouro agora é para da China. Porque eles têm investimento. Não, o governo chinês, ele começa a formar o atleta dele a partir dos 5 anos de idade. Então é uma política pública de incentivo ao esporte, lá como em Cuba também, na verdade, né? O esporte está inserido na escola. E aqui no Brasil, infelizmente, tiraram a educação física da escola. Você faz a educação física em sala de aula. Então a educação física hoje é jogar xadrez, dominó, dama. Isso é educação física? Hoje né? Infelizmente, né? Essa é a nossa realidade. Voltando aqui para a questão de fazer esse esporte na Bahia sem estrutura que a gente acaba percebendo. Aliás, quase nada é feito na Bahia em termos de esporte olímpico, esporte amador, a gente fala isso todo dia e vamos continuar a falar isso nos nossos programas. Goste quem gostar, a gente está aqui para isso, a gente abriu espaço para o esporte olímpico, para o esporte amador. Agora vamos analisar. Você estava falando para mim que Sergipe tem estrutura melhor que a Bahia. Alagoas, você chegar em Alagoas tem quanto tempo? 2 meses. E aí, como é que é lá? Foi realizado uma etapa da Copa Brasil, que é o Circuito Nacional, um local de belíssima qualidade, né? Um ginásio muito bom mesmo. Agora, acabei de chegar de Natal, também foi realizado um local de altíssima qualidade. Era um complexo esportivo, que era a escola que ia do ensino fundamental até pós-graduação. Então é um local espetacular para a prática de esporte. Tinham 3 ginásios nesse complexo. Viviane, a gente tem a cara de pau de dizer ainda que somos a 3ª capital do Brasil. De quê? Paulo Silva é difícil dizer, viu? Porque a gente não tem piscina, a gente não tem ginásio e até o tênis de mesa ele também requer um centro de treinamento. Isso, não é isso, Paulo Carlos? Essa é a nossa Muita batalha. Muita gente, né? não sabe, mas também é necessário existir um centro de treinamento. A gente esteve aqui com o pessoal do xadrez também e até o xadrez reclama da falta de apoio. O xadrez que a gente imagina que seja um esporte tão prático, tão simples, mas que também necessita de alguns equipamentos específicos para a sua prática. E a Bahia, ela não tem isso, ela não disponibiliza, o governo não disponibiliza isso à população. Como é que é sobreviver nesse olho de furacão, e aí? Patrocinando. Nós patrocinamos, nós atletas, os pais de atletas, dirigentes, patrocinamos o esporte para que ele aconteça. Porque é um esporte que tem pouco atrativo, atrai pouco a iniciativa privada, né? E é uma burocracia muito grande para se captar recursos públicos. Na verdade, você precisa ter utilidade pública para municipal ou estadual para captar recursos, a utilidade pública federal para receber recursos, via imposto de renda. Para se fazer um projeto para o Ministério dos Esportes, você gasta dinheiro para pagar um projeto que custa em torno de R$ 2.500. Então, na verdade, o projeto, sem saber se vai ser aprovado. Então, para se fazer um campeonato, vamos lá, vamos começar a pontuar. Olha, nós fazemos o campeonato aqui na Bahia gastando em torno de R$6.000, né? E não tem lucro, na verdade. Para fazer uma etapa assim, a gente vai para Itabuna, vai para Vitória da Conquista, ônibus, né, uniforme, arbitragem, a estrutura física, ela vai custar em torno de R$6.000. A gente faz o evento, mas não temos retorno financeiro. Até porque é uma entidade sem fins lucrativos, mas pelo menos poderia sobrar alguma coisa para a gente ter profissionais contratados, ter técnicos, né, ter árbitros bem remunerados, formar um mercado, gerar empregos. E a gente não consegue muito por conta de falta de recursos, na verdade. É uma pena, né? O governo tem R$6.000 para ajudar a fazer o tênis de mesa, né? E gasta milhões disso, daquilo. Ai, meu Deus do céu, eu não tenho paciência. Matéria humana não falta, né? Tem vários destaques aqui. Você pode citar alguns? Não, com certeza. Nós temos aqui na Bahia, em Tororó, 2 atletas de altíssima qualidade, inclusive jogando de igual para igual com os paulistas, que são os melhores do Brasil, né? Afinal de contas, São Paulo tem 30.000 atletas mais ou menos. E nós aqui temos em torno de 1.000 atletas entre ping-pong e tênis de mesa.
mas a gente tem o Rafael Campos lá em Tororó, o Wesley Neri, nós temos as meninas aqui em Camaçari, a Luana, a Gabriela, a Joyce. Que sempre viajam até para as Olimpíadas Escolares. Isso, nós temos um infantil e um juvenil que está em boa qualidade lá em Camaçari, o Thiago, o infantil, o Lucas. Aqui em Salvador a gente tem o Rafael Queiroz, que é um menino prodígio, na verdade. Então a gente tem bons atletas na Bahia, né? No adulto, falta incentivo, eu acho que uma política pública. Olha, Que esporte é inclusão? eu estou feliz. Mas merece fazer isso com os políticos aqui, ó. Bota essa imagem de novo aí, menino. Vamos botar essa imagem, daqui a pouco eu quero ver aquela galera tudo botando assim. É porque não tem condições, é muito blá blá blá, é muita conversa. E aí a gente fala, tem gente que fica de bem. Aí, tem que fazer assim, ó. Puxar os cabelos. Do executivo ao legislativo tem que fazer aquilo ali. Acho que a gente precisa de políticas públicas. Eu estou muito feliz por conta do sistema estadual de esporte, se ele realmente vingar. Agora, eu acredito que para esse sistema estadual de esporte vingar, é preciso envolver os municípios. Né? Eu acho que esporte no país hoje é federativo. É tudo a partir do Ministério dos Esportes. Há alguma coisa nos estados, nas secretarias estaduais. Mas se os municípios não abraçarem a causa do esporte, a gente vai continuar nadando e morrendo na praia. Tem que ter uma conscientização com os municípios. Também, né? Tem que envolver todos. Aproveita agora você que está acompanhando a gente da região metropolitana, cobra aí do seu candidato a prefeito, os candidatos a vereadores, fala para eles aí, e o esporte, o tênis de mesa, natação eu vou dizer que tem que fazer oficina, isso dá para o estado, já desde 2010 para fazer, imagina no município. Enfim, eu conheço vários municípios aqui da região metropolitana. Hoje? Eu conheço vários municípios aqui na região metropolitana, que eu estou vendo agora as eleições, eu fico prestando atenção como os caras são bandidos, né? Olha, é um cara de projeto que não existe, o cara só faz mostrar a cara lá, xingar o outro candidato, etc. Mas cadê o projeto? Cadê o plano de governo? Você não vê. Você vê ninguém botando imagem, xingando um, xingando o outro, e aí? Está na hora de vocês, esportistas, começarem a cobrar. Fazer uma comissão, não é uma comissão para cobrar dos caras as ações, e aí? A gente vai ficar, não vamos me envolver em política. Não, mas tem que cobrar do candidato a vereador, do candidato a prefeito, qual as ações que serão tomadas para os 4 anos que vem, porque não pode ficar do jeito que está. Principalmente dos deputados. Eu acho que se o Congresso Nacional estabelecer um percentual mínimo de aplicação no esporte e nas escolas, porque esporte é pedagógico, na verdade, né? Eu tenho certeza que os municípios, os estados vão serem forçados a investir esse percentual no esporte. Eu sou muito a favor do que acontece com o SUS. O Sistema Único de Saúde teria que ter um sistema único esportivo, né? Isso, onde correto. Houvesse um percentual que fosse dedicado ao esporte. Mas, infelizmente, os nossos deputados ainda não enxergaram e não abraçaram essa causa, apesar de ter uma comissão do esporte lá na Câmara, que inclusive o nosso amigo deputado Popó, ele faz parte, o Romário faz parte, mas ainda não existem ações mas vai levar um efetivas, tempo, né? Na verdade, mas os municípios podem abraçar isso e ser mais rápido. Com certeza, com certeza. E como temos eleições municipais esse ano, é uma forma de ter uma pressão em cima dos caras. Exatamente. A gente não vai aqui para fazer política. Deixa muito bem claro isso. Agora, de forma alguma, vamos deixar de cobrar de vocês. Sei que tem muitos candidatos que não gostam, e amigo de fulano, e amigo de ciclano, não adianta. A gente vai cobrar, vai continuar falando do esporte, vai cobrar ação efetiva de todas as esferas, federal, municipal e estadual. Aí o cara pode até chegar, Paulo, e dizer assim, mas ninguém vai escutar, ninguém vai assistir, ninguém vai ver. Vê sim. Vê sim. Enganam vocês, até porque botam um beicinho pra gente. Então, e a gente não tá muito preocupado com esse negócio de beicinho, a gente vai cobrar. Enfim, mas voltando a falar do tênis de mesa, eu percebo que o interior do estado tem uma inclusão maior que a capital. A história do tênis de mesa baiano, ele passa muito por um técnico chamado Edinaldo Fernandes, o Didi, de Tororó. Ele morava aqui e teve as escolinhas dele aqui. E quando ele se mudou para Itororó, ele levou muitos atletas, ele formou muitos atletas lá, divulgou esporte lá na região sul do estado, Vitória da Conquista e Itabuna. E isso fez com que acontecesse essa efervescência lá nessa região. E Salvador parou um pouquinho, né? Na verdade, parou de formar atletas, né? Nós não temos temos um clube aqui, 2 clubes, a BTM e a ABB, mas infelizmente eles não renovam, né? A ABB existe ainda? Existe. E o Campeonato Baiano é só clubes ou tem escolas também participando? Não, a gente não tem recursos para fazer ainda o Campeonato Baiano Escolar, né? A gente está tentando fazer esse ano aqui em Salvador uma etapa escolar, né?
e agora em novembro mais ou menos, logo depois do Brasileiro, se a gente conseguir fazer essa etapa já vai ser um grande avanço. Mas o baiano hoje ele é realizado em cada etapa em uma cidade, né? Salvador e interiores, cidades do interior, mas a gente ainda não tem essa possibilidade por não termos recursos para abraçar a causa escolar. E as viagens nacionais, como é que vocês se viram para levar a delegação baiana? Olha, esse ano a gente conseguiu recursos para passagens, ou ônibus ou passagens para a gente ir para os eventos com a Sudesp. Mas o normal é a gente pagar do próprio bolso, na verdade, porque a federação ela não tem recursos, ela não tem proventos para poder contratar um técnico, não tem recursos para comprar passagem. Então, quando a gente consegue as passagens com a Sudesp, a gente é uma maravilha. Quando não, a gente tem que fazer uma vaquinha para ajudar aqueles que são um pouco mais economicamente com poucos recursos, né? Mas a gente trabalha dessa forma ainda, né? Qual a aproximação que vocês estão tomando? Qual de competições pela Bahia? A gente tem uma competição agora dia 15 em Camaçari, que é a quarta etapa do Campeonato Baiano. E estamos em ritmo de preparação para o Campeonato Brasileiro, que vai ser de 30 de outubro até 4 de novembro, né? Então a gente já está preparando um projeto, a gente está tentando dar entrada no projeto no Faz Atleta para levar uma equipe de 20 atletas e 3 profissionais, na verdade. Onde será esse evento? Vai ser em Piracicaba, interior de São Paulo. Aí vai disputar com as feras lá, né? Lá vai ser muito difícil porque, na verdade... Desde de Camaçari que vai fazer como se fosse uma seletiva para a gente faz uma seletiva, para dessa seletiva a gente tentar, se a gente conseguir aprovar o projeto Faz Atleta, né? A gente levar esse pessoal. E aí, a partir então, Camaçari vai receber, portanto, uma etapa aí do Campeonato Baiano de... Esse ano, esse é o primeiro? Ou já teve não, essa é a quarta etapa. A gente faz um circuito com 5 etapas e no final do ano, aqui em Salvador, a gente realiza uma Copa um pouco maior, na verdade, né? Que a gente faz normalmente numa escola ou num clube daqui da cidade. Você já jogou tênis de mesa, Viviane? Ela que geralmente ela faz ela sempre participa, até achei estranho que ela não participa. De mesa não, mas ping-pong já, né? Ping-pong que é distração. Mas é um nome muito forte, na verdade, ping-pong. Você estava me falando. A gente quer utilizar esse... Quando nós tivermos recursos, quando formos uma federação efetiva mesmo, a gente quer utilizar esse nome numa campanha de marketing, porque na verdade o ping-pong todo mundo já brincou. Tem mesas em hotéis, mesas em escolas, mesas em casas. Então... E dizem que antes de ser tênis de mesa era ping-pong, aí registraram a marca, aí deixou de ser ping-pong, porque passou a ser uma marca registrada e passou a ser o tênis de mesa. O barulho da bola, ping-pong. Você falou lá no futuro, espero que não seja tão distante, se a gente tiver políticos com vergonha na cara, para começar a investir, também pensar, isso vai acontecer, vem uma nova geração aí que vai acabar com esse troço aí. Agora, eu pergunto uma coisa para você, dentro de todas essas dificuldades, você acredita que a gente possa ainda esse ano fazer bons atletas aqui na Bahia ou nesse ciclo, para pelo menos a gente ter algum representante baiano nas Olimpíadas? Em 2016 é praticamente impossível. Né? Triste ouvir isso. O ciclo de um atleta olímpico ele leva em torno de 8 a 10 ou 12 anos. Então isso era para ter pensado há 8 anos atrás, na verdade, né? Então faltou política pública nacional para que se efetivasse projetos que a gente conseguisse formar atletas, né? E é uma dificuldade muito grande, é muito burocrático se aprovar projetos, né? Então é tanta corrupção que você, para conseguir dar entrada e aprovar o projeto, você é todo cercado por leis, né, por detalhes, e aí é quase impossível, na verdade. Eu não consigo ver esses caras começam a fazer esse mensalão aí, agora pro esporte é a coisa mais difícil que você conseguir, é uma dificuldade, tudo é amarrado e a gente começa a entender que é o seguinte, falta vontade política. Falta vontade política. Você não tem gestão pública, você tem políticos, precisamos de gestores, né? Falta um curso para ser político. Acho que gestor não pode apenas se candidatar, tem que fazer um curso para ser político. Você não faz o curso para ser jornalista, curso para ser advogado, teria que ter um curso para ser político. Na Bahia a gente não tem secretaria de esporte, né? Isso dificulta bastante também. A superintendência ela tem uma verba bem menor do que uma secretaria. Na verdade a gente cobra muito, mas a gente sabe que os recursos são poucos, são escassos na verdade. O que a gente deveria ter, na verdade, é um percentual quase que o mesmo dedicado à educação para o esporte, porque esporte é educação, na verdade. Faz parte. Você vê que, por exemplo, a Coreia do Sul ela investe 6 a 7% do seu PIB em esportes ou em educação. O Brasil investe 3,5%. Então é uma diferença gritante, na verdade, né? E os outros 90%. Mas eu não tiro a culpa da imprensa, não, viu, Paulo Silva? Se desse mais visibilidade. Mas estamos dando.
Nós estamos fazendo nossa parte, mas se todos fizessem sua parte, dessem mais visibilidade ao esporte olímpico, esporte amador, com certeza a situação seria outra, porque puxaria também os investidores. Porque o cara do marketing, ele quer aparecer. Então ele não vai investir em uma modalidade que não esteja na mídia. Como o governo, ele também não vai investir naquela modalidade se ele não vai ter voto, se ele não vai aparecer com aquilo. A verdade é essa. Você acredita que a gente, aqui na Bahia, falta ginásios, né? Agora, se a criança quiser participar, ela diz, não, tênis de mesa é o que eu quero. O que é que ela faz? Hoje, aqui em Salvador, ela busca esses dois clubes, o ABB, professor Ângelo Neto, ou a BTM, que fica no ginásio dos bancários, o professor Caio. No interior tem Feira de Santana, Paulo Carneiro, tem Itabuna, Marcos, tem Itororó Didi, Edinaldo Fernandes. Na verdade, eles buscam os clubes. Esses clubes, nós alugamos espaços dentro de clubes para poder utilizar 1 ou 2 ou 3 dias na semana. Então, na verdade, o ciclo de um atleta, por exemplo, de treinamento é em torno de 6 horas diárias. Nós conseguimos treinar 2 horas, dia sim, dia não. Então, nós estamos como tartarugas e os concorrentes lá estão como se fosse um avião. Um avião. E esses meninos ainda quando viajam conseguem fazer o impossível, né? E mesmo assim a gente tem trazido medalhas. Eu assumi a federação tem mais ou menos 1 ano e nesses últimos eventos que participamos, em todos, nós no mínimo trouxemos 8 medalhas. Então a gente tem realmente, eles acreditam na verdade, eles sabem que não é um picareta que está à frente da gestão da federação, que é uma pessoa que gosta, que ama o esporte, né? Então eles acreditam que a gente vai conseguir realmente. Se não fossem eles, eu até já teria desistido, mas por eles eu continuo na gestão e vou batalhar e eu tenho certeza que apoio da mídia, de vocês, a gente vai conseguir. Paulo Carneiro, obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Muita luz aí, eu espero que possa os nossos políticos, né, começar a olhar um pouquinho para todos os esportes, não fala só o tênis de mesa, mas como estamos aqui com você, a gente tem que acender uma vela, parabenizar, né? E parabenizar como é que vocês conseguem, dentro do olho do furacão, trazer medalhas para a Bahia. Eles estão de parabéns. Estão de parabéns. Os atletas o conjunto de vocês também. Eles muito obrigado. E a família deles, os professores, a gente tem que falar muito dos profissionais que nos ajudam, na verdade, né? Em Camaçari a gente tem o professor Maurício, ele é realmente espetacular, faz um trabalho social lá com quase 900 crianças. Ele tira dinheiro do bolso para fazer a coisa acontecer, então é uma coisa espetacular, né? E os outros professores todos também, né, que nos ajudam e os outros gestores de clubes também. Reforçando, Camaçari, dia 15 de setembro, é um sábado, a gente vai estar lá funcionando das 7 da manhã até as 18 horas. Qualquer pessoa pode participar do evento, a gente vai fazer desporto participação, que é a população participando e brincando, e o alto rendimento, que são esses atletas que já disputam os eventos nacionais. 15 de setembro pode levar a Viviane lá para jogar? Pode sim. Tênis de mesa? Inclusive, ela só sabe jogar ping-pong, lá ela vai fazer com aquele que levou bolada do... E a gente está esperando lá em torno de 400 crianças entre 8 e 12 anos, 8 e 14 anos, que são lá da cidade mesmo, que participam desses projetos e eles adoram isso, então eles com certeza vão participar. Muito bom, muito bem. Que bom. Portanto, falamos aqui com Paulo Carneiro, presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa. Um abraço para ele, um abraço para todos que fazem essa modalidade aqui na Bahia. Enfim, vocês são os heróis, viu? Parabéns para vocês. Vou break e volto daqui a pouquinho para falar do Bahia, para falar do Vitória e também da Stock Car aqui no programa Turma da Bola. Sometimes everything's wrong. Now it's time to sing along when the day is night alone. If you feel like letting go,
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Hold on. Estamos de volta no programa Turma da Bola, nesta segunda-feira. Agora vamos falar de futebol. Falamos há poucos instantes sobre tênis de mesa. Realmente fiquei um esticado, viu, Viviane? E aí eu acho que me dou bem. Vamos falar agora dos... Quem não se deu bem foi o Bahia. Vamos falar do Esporte Clube Bahia. Márcio Júnior, o que aconteceu? O Bahia não gosta. O Bahia é o seguinte, ó. O baiano é conhecido em tratar bem os turistas. E o Bahia está seguindo fielmente em tratar bem os visitantes, né? Inclusive tem uma piada rolando na internet que o único hospital que realmente presta na Bahia é o Hospital Roberto Santos, que todo mundo que chega leva ponto. E é o que está acontecendo com o Bahia. O Bahia só venceu uma partida em casa, foi contra o Sport. E naquela partida, inclusive, teve uma polêmica, um gol do atacante Elias, estava impedido. E mais uma vez o Bahia decepcionou. Um atacante que é menor que o nosso Catugi, subiu no meio de Tite e de Dani Moraes e fez o gol de cabeça, empatando o jogo. Empatou o jogo. Ou eu vi uma piada também que disse que pegaram, a polícia pegou ônibus do Bahia, disse que não tinha volante, não tinha freio, não tinha back, não tinha... Se ainda tava com o pneu rebaixado. Enfim, tá difícil. O Bahia ontem saiu vaiado. Saiu vaiado. O torcedor tá cansado, Paulo, essa é a verdade. O time é ruim mesmo, né? Paulo, o time não é ruim, eu não sei o que tá acontecendo. Tem piores. O Bahia hoje está fora do G4, não porque G4, do Z4. Z. O Bahia está fora do Z4, que é da zona de rebaixamento. G4 ele tá muito distante, tá né? muito fora. O Bahia está fora hoje do Z4, que é lá a zona de rebaixamento, não é por mérito dele, é por deficiência dos outros. Porque os outros são piores do que ele. Mas assim, quando o Palmeiras começar a ganhar, porque eu particularmente não acredito que o Palmeiras vai ficar nessa posição. O Palmeiras tem 16 pontos. Está na 17ª colocação. O Bahia está na 16ª, tem 17 pontos. Quando o Palmeiras começar a ganhar, o Bahia vai ultrapassar quem? Se não está vencendo, com todo respeito ao Atlético de Goiás, não está vencendo o Atlético de Goiás em casa, você vai ganhar de quem? Vamos ver os melhores ou piores momentos, eu não sei o que é que o torcedor... O replay, melhor dizendo, né? Porque não teve melhores, teve o replay. Ficou aí a bola rolando. E olha que no começo do jogo, com o gol do Bahia... O Bahia jogou até bem no começo do jogo, Paulo. Pressionou o Atlético de Goiás, tivemos o Bahia teve boas oportunidades. Inclusive o gol do Bahia foi no começo do jogo, logo no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Bahia, como sempre, sumiu. Ou ele some no primeiro ou ele some no segundo. Dessa vez, tá aí o Bahia. A bola desviou no Fabinho. O goleiro tava até no lance, porque ele tava indo. Desviou de leve, aquele leve toque que mata o goleiro. É aquele toque, Paulo, que mata o goleiro. Porque o goleiro tá na bola esperando ela vir. Qualquer toquezinho tira o goleiro da bola. E foi o que aconteceu. Eu não confio nesse goleiro, rapaz. Vamos ver aí, o torcedor do Bahia não acredita. Ele é um dos destaques do Atlético de Goiás. O bom do Bahia é uma torcida lá, a bola vai... Olha lá, desvia de leve, bem de leve, só pra tirar do goleiro mesmo. Do chifre, amigo. Mas é só pra tirar do goleiro. É aquela bola que o goleiro tá esperando. Nossa, pra mim não pegou dele não. É aquela bola, Paulo, que o goleiro tá esperando. Quem cobrou foi o Caio César. É aquela bola que o goleiro tá esperando. Mas o que é que acontece? Qualquer desvio mata o goleiro. Foi o que aconteceu. Um mínimo desvio matou o goleiro. Caio César, torcedor, inclusive, que eu não senti falta do Mancini ontem. Eu acho que o torcedor também consciente do Bahia não sentiu a mínima falta do Mancini. E o Jefferson? O Jefferson entrou, eu até entendo, porque ele tem aí 6 meses parado por conta da contusão. Só 6 meses? Mas 6 meses, 6 meses, 6 meses não, foi em dezembro, não, foi em janeiro. Mais de 7 meses. Foi em janeiro que ele chegou aqui. A Bahia e aí, perdeu os gols, né? O Jefferson tem mais de 6 meses parado, inclusive, aí ó, a bola que o Bahia perdeu. Isso aí não é gol que se perca. O Caio César, tá vendo?
Caio César, que cabeceou essa bola, que inclusive jogou até bem no primeiro tempo, como todo o time do Bahia. No segundo tempo, não só ele, como todos os jogadores caíram o rendimento dos jogadores do Bahia. O problema era o técnico, né, Paulo Silva? Aí tiraram o técnico, colocaram o Caio Júnior e a mesma coisa. Pois é. Problema de junta. Ontem eu não Junta senti falta do Mancini. Sentiu? Não senti um Mas pingo não de perdeu falta o do gol, foi o Mancini. zagueiro que tirou o gol. Não é isso, é isso que eu tô dizendo a você. Aí é o gol, é? Não. O Caio César, Aí ele Rogério substituiu. Ceni. O Márcio, inclusive, que ele é um dos destaques do Atlético de Goiás. Só que o problema dele é que de vez em quando ele toma uns frangos assim. Ele já tá naquela média do Aquela Rogério bola que foi Ceni. na área era dele. Ele tinha que sair de soco. Era dele. E aí foi o gol, não? Não. Trave, O gol do olha. Atlético de Goiás Caramba. foi no segundo tempo. Aí Foi já uma- no segundo tempo. Não, primeiro Não, é o tempo. primeiro tempo. Foi uma jogada daquelas de baba. É bom esse time. É regular, viu, Paulo? É prefiro na o Bahia. média do Bahia. É na média do Bahia. O jogador que fez o gol dele saiu do banco de reserva. Não foi? É na média do Ah, o Bahia. gol, que é isso? Quem foi que perdeu? Foi Souza? Souza que perdeu esse Ele gol. não é de perder esses gols assim, né? Perdeu os outros dois também. O gol de empate do Atlético de Goiás foi aquele gol de baba. Como é aquele gol de baba? O atacante fica na frente do zagueiro, sambando, chamando pra dançar, finge que vai pra um lado, finge que vai pro outro, acaba não indo e o zagueiro fica esperando. Quando ele resolve ir, é gol. Foi o que aconteceu. Ali, ó. E aí Aí é o gol, fica. né? Não, aí não. Ainda não é o gol, não. Aí o cara fica, finge que vai para um lado e tudo aí pelo lado esquerdo. Lado esquerdo, inclusive, que eu não entendi. Pelo lado, na verdade, lado direito da defesa do Bahia. Aí dá um impedido. O lado esquerdo da defesa do Bahia, eu não entendi uma coisa. O Jussandro entrou bem. O torcedor que acompanhou lá na CBN. Não, mas daí ele estava... O Ele torcedor. não dá mais impedido aí, não. Ele estava lá, só faltou um sabonete ali, sim. O torcedor que acompanhou ontem na CBN ouviu o nosso querido Marcos Baixo, o Bruno Queiroz, o Catugi, todos votarem como melhor da partida o Jussandro, lateral esquerdo mesmo? da base. Agora, entenda o que aconteceu com o Jussandro. Diga. O Jussandro jogou o primeiro tempo muito bem, muito melhor, sem sombra de dúvida, do que todos aqueles que já passaram pela lateral esquerda do Bahia. Sim. Só que o Caio Júnior resolveu tirar o Jussandro no intervalo. O Jussandro tomou um cartão, ele disse que tirou porque era um jogo complicado, um jogo difícil e não queria perder um jogador. Aí o Bahia tomou gol pelo Expulso. lado esquerdo, não foi? Não, foi pelo lado direito, mas por conta da deficiência que ficou no lado esquerdo, o lado direito começou a sobrecarregar. Nossa, outra na trave? Outra na trave. Mas ali E aí ali foi o começou. vacilo do zagueiro do Bahia E que aí escorregou. começou pressão. Agora, eu tô Inclusive, entrou na lateral esquerda o Vitor Lemos, que acabou de escorregar nesse lance aí. Foi ele que escorregou. lá, a bola Foi ele que passou vai. a fazer a lateral E esquerda. aí isso foi justamente isso, escorregou. O Vitor Lemos é um bom jogador na posição dele, Paulo. Dentre todos esses aí que já passou pela lateral esquerda, dos improvisados, o Vitor Lemos é o que menos conseguiu fazer assim, nem aquele mais ou menos deu pra fazer. Então, na metade do segundo tempo, só deu Atlético. Só deu Atlético. Porque o Bahia até perdeu muitos gols. Eu percebi Só que deu no começo do Atlético. segundo tempo, o Bahia ainda foi muito pra cima. Agora, o Bahia se entregou, né? Pois é. Olha aí. Se desorganizou Olha o tudo. gol do Atlético. Olha o gol de Baba. O zagueiro espera, 1, 2, espera, 3, 4, espera, 5. cruzamento do gol. O zagueiro do Bahia não foi. Como é que você, zagueiro, Diogo César, como é o nome dele? Diogo. como é que você vai, você zagueiro, tá vindo o atacante do banco de ver... reserva vai fazer o gol, né? Pois é, você zagueiro, tá vindo o atacante vir na sua direção. 38 minutos? Você vai ficar esperando ele decidir o que você vai fazer? Não vai. Não vai. Você tem que dar o bote. O bote é seu. Olha lá, você vê, são 3 zagueiros do Bahia contra 2, né? 2 jogadores do Atlético. Pois é, Subiu. ele sambou, ciscou, esperou, andou pra frente, pra Quase trás, que o- fingiu que foi pra um lado, fingiu que goleiro foi do pro Bahia outro, ficou feliz, tocou pra né? trás e o Como é que ele fica cruzamento. feliz depois de fazer o gol? 8 Eu também, minutos jogador. depois que ele entrou, ele fez o gol. Ele entrou aos 30, aos 38 ele fez o gol do Bahia, ou do Do Atlético. Atlético de Goiás. E aí, continua o Atlético, né? Continuou dando Atlético de Ah, Goiás. depois dessa aí já era. Bahia Lomba mais uma vez salvou um monte de chance. Porque, torcedor, diga uma coisa, se não fosse o Mas Lomba é no finalzinho nesse do jogo, gol, né? Pois é. Se não fosse o Lomba nesse gol, com certeza o Bahia estaria Foram 2 bolas em trave, né? Pois é. Da equipe do Atlético. Se não fosse o Lomba no campeonato, na defesa no gol do Bahia, o Bahia provavelmente já Acabou o jogo estaria aí.
na lanterna. E na próxima partida, Lomba não joga. Não joga porque tomou o terceiro cartão amarelo. E o não Bahia joga. pega nada mais, nada menos na Vila Belmiro. Que o Neymar Futebol Clube. Porque o Santos com o Neymar é um, o Santos sem Neymar é outro. Neymar voltou da seleção Sem brasileira. Neymar, um time simples, né? É. Comum. Neymar voltou da seleção brasileira, jogou 3 partidas, o Santos ganhou as 3. E ele, as 3, ele decidindo. Inclusive, no último jogo, ele fez 2 gols. Leva o clássico. time nas costas. Leva o time nas costas. Sem o Neymar, o Santos estava perdendo, estava empatando, o Neymar voltou, o Santos ganhou tudo. Então, o Bahia vai jogar contra o Neymar Futebol Clube, que hoje não tem zagueiro no Bahia para segurar o Neymar. O ano passado, que Além a de zaga novo, o Bahia, estava mais ou menos, não conseguiu segurar o Neymar, esse ano eu acho muito difícil o torcedor. Além do Lomba, que é um Não desfalque do vai Bahia. O tem Fabinho mais- também não vai jogar, também Fabinho tomou o fez o terceiro gol. cartão amarelo. O Fabinho que fez o gol do Bahia não vai jogar, tomou o terceiro cartão amarelo. Mas também vai voltar o Mancini, que eu acho que o Caio Júnior vai colocar o Mancini. Não E o gostaria. Jussano, será que fica? Espero que fique, porque o Caio Júnior, ele entende de futebol. E ele viu que o Jussano fez muito mais do que todos os outros que fizeram na lateral esquerda. Ele tirou o Jussano com a desculpa de que Você acha que a saída de Jussandro foi justamente a queda de rendimento do Bahia? caiu. Pô. Caiu porque o Jussano saiu do intervalo. E do intervalo pro segundo tempo... Foi no intervalo? Foi. Do intervalo pro segundo tempo, o Bahia não produziu. Do intervalo pro segundo tempo, o Bahia não produziu. E aí fica nessa. Jussandro entrou, jogou bem. Não estou dizendo que a culpa do Bahia ter empatado o jogo foi a saída do Jussandro. Mas que o Bahia caiu de produção sem aquele homem na lateral esquerda que estava apoiando, o Bahia perdeu o ataque pela lateral esquerda. O Bahia não subia mais pela lateral esquerda. E agora e aí passou a subir pela lateral direita com o Neto, que vão lá essas Coca-Cola todas também, mas tem que estar muito melhor também do que os improvisados. É bem melhor, né? Bem melhor do que os improvisados, até porque ele é da posição. Portanto, o Bahia venceu, ou empatou, mas saiu da zona Saiu da de zona rebaixamento, porém a um ponto. a um ponto, foi aquilo que a gente falou. Joga Ele fora enquanto os outros que disputam com ele. joga dentro Joga de de casa. casa. Agora foi aquilo que a gente falou. O Bahia saiu por Sport joga em deficiência casa. dos outros. O Sport joga em casa. Exatamente. E quem Próxima rodada. retorna para a partida agora? O Bahia retorna com Helder, Mancini e o jogador Dionis, 2 volantes e o meio-campista Mancini. Agora eu vou pedir um favor a Caio Júnior, em nome de Deus, Caio Júnior. Em nome de todos os torcedores do Bahia, Aí sim. deixe o Caio César no jogo, porque quando ele entrou no segundo tempo, ele jogou mais que o Mancini. E nesse jogo que ele jogou a partida inteira, ele Mas fez mais que o Mancini. você O não acha Mancini que é a um gente grande bota- jogador, você não acha que a gente mas não bota- está apresentando o que Você deveria. não acha que a gente bota muita culpa no técnico, já que o time do Bahia é ruim mesmo? Paulo, o time é ruim, mas ele tem que se ajeitar com esses ruins. Se ele pega os mais ou menos e deixa no banco, e os piores ele bota pra jogar, ele contribui. Porque é o ruim do ruim. Pois é, ele pega o ruim do ruim. Portanto, aí os momentos do torcedor do Bahia pode dizer melhores ou piores, enfim. Mas o Bahia empatou o jogo, poderia estar com 19 pontos. hoje. Poderia hoje estar Aí com 19 sim, pontos. aquela bola. 3 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Ou seja, o que pode acontecer? O Bahia empatar a próxima partida, que vai ser um ponto de ouro. O Bahia pega O Santos. lá. Se o Bahia depois pega o empatar próximo aqui, com é o quem? Santos. Pega o Atlético Mineiro, né? Pois é, o Bahia empatando. Nossa. O Bahia empatando com o Santos, que já vai ser uma 3 pontos. é como se fosse 3 pontos, vai pontuar 1, vai a 18. Aí o Palmeiras ganha, vai a 19, o Bahia já voltou pra zona. Basta o Palmeiras ganhar e o Bahia empatar, que o Bahia empatar pra mim já vai ser lucro, não, porque no momento que estamos no Souza campeonato... joga? Souza joga. No momento que estamos no campeonato, o Bahia empatar com o Santos vai ser lucro. ser E basta o Palmeiras vencer para passar o Bahia, se isso acontecer. Tá aí, portanto, torcedor, o Bahia empatou com muitas dificuldades com a equipe. O Atlético empatou com o Bahia fez o primeiro gol. E aí o Bahia agora pega a equipe do Santos. Quarta-feira, jogo às 7h30 da noite. Tudo 7h30 da noite. Nossa, Vitória também joga 7h30. Enfim, tá aí pro torcedor do Bahia acompanhar aí o torcedor do Bahia de cabeça inchada hoje. Saiu da zona, mas saiu vaiado do campo, né? Saiu vaiado, né, pra mim, né, Deu Paulo? pontos, Você viu, empatar com o Atlético de Goiânia. E o torcedor foi no estádio? Foi. É o torcedor do Foi. Tá devendo. Tá devendo. Aliás, o torcedor não tá devendo. A diretoria está devendo, os jogadores estão devendo, e isso o torcedor não vai. O torcedor paga R$30 de ingresso, que é para o seu time ganhar. Você vai pagar R$30 de ingresso
pra ir ver Bahia e Atlético Goianiense, o Bahia tomar pressão praticamente o jogo inteiro do Atlético Goianiense, o torcedor não é bestalhado. O torcedor tem o leite do filho pra comprar. Verdade. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar do Vitória. Terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vitória como líder absoluto e já vê um ar imenso na sua frente, faltando aqui 6 partidas aí para ter a passagem garantida para a próxima fase. Detalhes que você acompanha daqui a pouco aqui no programa Turma da Bola. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. De volta aqui com o programa Turma da Bola, agora para falar do rubro-negro baiano. Vitória venceu de virada a equipe do Ceará por 3-1, jogo realizado no PV. Olha que o torcedor da equipe do Ceará foi lá. Vamos acompanhando aí as imagens e batendo um papo para o torcedor do Vitória reviver o que aconteceu, o feito que o rubro-negro baiano fez na última sexta-feira. O Vitória sempre jogando fora de amarelo. O primeiro gol foi um gol de pênalti, né? Sofrido ali pelo jogador Mota da equipe do... Foi pênalti, foi né, pênalti, Paulo? o Mota Ramos acabou errando o bote e realmente foi pênalti. Mas o Vitória se recuperou como vem se recuperando, né, Paulo, nas partidas. Mesmo quando começa perdendo, o Vitória tá com aquela pinta de campeão, com aquele poder de reação. O Vitória reagiu e outra... inclusive antes, o Michel foi homenageado aí no PV, com história aí na equipe do Ceará. Tá aí o primeiro gol do Ceará, que a gente até imaginou que no começo, agora bastou tomar o gol, né? Tomou o gol a equipe do Ceará, aí acabou o time, mostrou a fragilidade. O Vitória jogou... Sem contar também que quando o Vitória fez o gol, se animou mais ainda. E a equipe do Vitória tá tão forte que basta ela se animar para os adversários perderem o jogo. Os adversários não precisam nem ser fracos. A equipe do Vitória entrou animada, brocou o primeiro, foi. Não tem como segurar mais. O ataque do Vitória com o William e o Elton, estão sendo chamados agora as Torres Gêmeas, os dois, o Elton já chegou marcando gols, o William também é a mesma coisa, né? O Baiano, tchau, um beijo, um abraço. Inclusive esse gol aí, o primeiro deles, foi jogada Elton e William. Elton tocou pro William. O zagueiro vacilou, e aí o William... o Vitória fez o primeiro gol, meu amigo, sai de baixo, porque vai pra cima. E não precisa nem o outro adversário ser fraco. Porque o Vitória tá tão bem, tão forte, tão bem montado. Eu achei que o jogador do Vitória tá um pouco adiantado isso daí, na hora de fazer o gol, na hora do cruzamento, a bola foi pela linha. Paulo, eu acho que poderia até estar adiantado, mas a diferença era tão pouca que a gente não pode culpar o juiz. Mesmo que fosse o contrário, foi tão pouca a diferença. Do Corinthians não, o cara viu 7, tem uma visão de...
Lenza, né? fazer Aí o o Vitória em cima ainda, atacando. O Ceará também O Ceará atacou, foi, teve o algumas goleiro do oportunidades. Vitória O também. Deola realmente chegou para ser o camisa 1. Grande. Tava naquela briga Ele se entre bateu ali. Renan Ah, o gol e do Vitória. Douglas, ficou naquela O confusão. gol do Elton. Elton. Fez o gol do Vitória e o segundo gol virou. Aí desabou de vez a equipe do Ceará. Mais uma boa jogada do Willy. Foi o Willy que deu O Willy realmente um garoto de muita personalidade e muita técnica. Ele vem entrado, tem sido titular nos jogos do Vitória agora, porque o Marquinhos tá com problema físico. E o Willy tem arrebentado. Garoto da base, quando entra é aquilo que o torcedor chama, é o torcedor em campo. Aí o terceiro gol, domina aqui. É o torcedor em campo. Outro gol, acho que o destaque maior do Vitória no Campeonato Brasileiro, na minha opinião. O contra-ataque dele, de Pedro Quem. É o terceiro gol do Vitória, é o gol do destaque do Pedro campeonato. Quem, o cérebro desse time, né? É o jogador diferenciado do Vitória. Com certeza. Fez o gol, ele vai pro torcedor do Vitória que tá aí, que foi apoiar o time, vai pra galera. Ele É vai o Pedro Quem que realmente é o grande destaque do Vitória. Ele agora é o ídolo, né? É o grande destaque do Vitória. O William tem feito gols. E o povo não tem sentido tanta falta de Neto Baiano, não. Pra quê? As torres gêmeas aí. Tem o William. Pedro Quem muito bem. O Deola realmente chegou para ser o titular da camisa 1 do Vitória. Porque tava naquela briguinha, Renan e Douglas. Ah, quem escolhe o goleiro não é o técnico, é o preparador de goleiros. O Deola chegou, fez, vocês não escolhem não, então me dê aqui. Deixa comigo. Ele passa deixa comigo segurança. que eu Deixa vou. que eu resolvo. Goleiro Aí, de fim muita papo. qualidade e tá pegando muito o Deola. Então, realmente a equipe do Vitória tá boa. Tem dois laterais Tá bons. excelente a equipe do Vitória. Tem uma dupla de zaga boa também, que se entende muito bem. O goleiro sensacional, o goleiro Deola, muito bom o goleiro. E o meio-campo do Vitória tem ali o Pedro Quem, que é o grande destaque, não só do Vitória, mas como do campeonato inteiro. Para mim, na minha opinião, é o grande destaque, o grande nome do campeonato brasileiro. Tem os atacantes, então a equipe do Vitória está muito boa, muito bem montada, com boas Agora, a peças. impressão que a gente tem é que só tem duas vagas, só duas vagas aí O Criciúma restam e Vitória para já a subiram. competição. Vitória, Criciúma Tem duas e quem vagas, vier. tem duas vagas para 6 times. É. Que até o oitavo colocado ali a disputa tá boa. Tem duas vagas para 3 times ainda. Porque ainda o Criciúma e o Vitória já subiram. Isso eu tenho praticamente certeza. O Vitória basta 6 jogos em 19 partidas. Desses 6 jogos, eu acredito que o Vitória vai ganhar esses 6 jogos. E o Vitória, Fora de casa. o Vitória já está relacionado aqui, os jogadores, para o jogo de amanhã. Né? Exatamente, contra o Deola e Barueri. Douglas, laterais Gino Paraíba, Léo, Gilson e Mansur, zagueiros Rodrigo, Gabriel e Vitor Ramos, volantes Rodrigo Mancha, Wellington, Fernando, Bob e Michel, no meio William, Eduardo Ramos, Tartá, Pedro Quem, William, atacantes Marquinhos, Elton, Marcelo Nicásio e Marco Aurélio. O Marquinhos que tá retornando, né? Retornando, ele não foi porque ele sentiu uma pancada no treino, mas o Marquinhos acabou. Mas não foi muita falta ali não, né? O Willy tem entrado tão bem, mas tão bem, que o torcedor não vem reclamando da falta do Marquinhos. Porque no Campeonato Baiano, o que aconteceu? O Marquinhos era um dos grandes destaques do Vitória. Quando o Marquinhos não jogava, o torcedor reclamava. Reclamava que o Marquinhos estava se contundindo demais, reclamava que o Marquinhos estava na posição errada, por isso que o Vitória não estava rendendo. Mas o Willian entrou e está jogando tão bem que o torcedor esqueceu. E assim, dizem, né, deixou Márcio, de lado o que Marquinhos. o Marquinhos ele é um jovem que joga como sedentário, né? Lá dele, ali e tal. Não dá muito gás assim, não. Não precisa. Vitória né? amanhã pega o Guaratinguetá. Não. O Grêmio Barueri. Aí é tudo a mesma coisa ali. Todo mundo lá embaixo, eu não sei quem. Vai ser quem tá lá rebaixado embaixo. também. Quem tá lá embaixo? O Guaratinguetá, O Barueri. Grêmio Barueri, Ipatinga e quem? E o Bragantino. Vai ser goleada. Barueri, no primeiro jogo, o Vitória jogou lá. Olha o Barueri, fez aquele, botou um grande time, Marcelinho Paraíba, e trouxe o Jobson e vai. Não foi. Não foi, eu Vai acho pra que não vai. Série C. Pra mim, daí, possa ser que um Pode desses até se escape. salve, o Barueri pode até se salvar. Mas não vai fazer frente ao Vitória, não. Dentro de casa, o Vitória tem e vai mostrar que a força dele no Barradão. E já foi. O Barueri vai vir aqui, que pode sair com a sua malinha cheia e um abraço. Agora, o Vitória joga terça, jogou sexta, joga terça e sábado. Caramba. É cansativo demais. O Vitória O vai nosso pegar o calendário. América de Natal, é isso mesmo? É. No próximo sábado. O nosso calendário favorece a ninguém quase. Porque todo mundo sai prejudicado. Os grandes, os pequenos, todo mundo sai prejudicado.
Eu adoro os campeonatos estaduais, acende aquela rivalidade, mas eu acho que já passou. É um pensamento antigo, hoje em dia no mundo não se pode mais campeonato estadual, a competição nacional é muito grande, muito longa, tem que ter um espaço maior para a recuperação dos jogadores. Sem falar da pré-temporada, que é muito curta. O Vitória, ele tá mirando a primeira colocação. Isso é ser campeão. Isso é Só resta essencial. a Vitória ser campeão agora. É o time que vai brigar com o Criciúma agora. Time por time, o Vitória tem mais time. Tanto que chegou ao fim do primeiro turno. A gente vai ver isso, o Vitória vai descontar aquela porradinha Não é que tomou no papel e no contra e no campo, o próprio Vitória. Criciúma, se eu não me engano é na terceira ou na quarta rodada, na terceira, né? semana Na que terceira vem, rodada, o Vitória e Criciúma, o Vitória vai descontar aquela, não vai ter Zé Carlos, não vai ter ninguém, na quarta rodada, né? Então, descontar, já foi. Tá aí, portanto, Vitória. Você, torcedor, acompanhou com a gente aí o jogo do Vitória. Vitória que venceu o Ceará de virada lá no PV cheio, torcedor apaixonado do vovô, mas deu vitória na festa rubro-negra lá na cidade de Fortaleza. Agora, esse final de semana, tivemos aqui na Bahia Stock Car, né? O circuito de rua, a gente vai acompanhar aí as imagens, né? Algumas fotos, né, do evento que aconteceu esse final de semana. Circuito de rua, que é um circuito perigosíssimo, viu, Paulo? Você vê que os carros passam um barulho danado, que deu a oportunidade de lá. Pois é, porque o circuito de rua é o seguinte. Só pra gente concluir aqui a questão, quando as imagens estão passando, quem ganhou foi o Alan Kodair, não é isso? Ele vence o GP da Bahia. Logo na primeira volta, o piloto Alan Kodair ultrapassou o Pole Duda Pamplona e o segundo no grid de classificação, o piloto Cacá Bueno, e seguiu liderando o 4º GP Bahia da Copa Stock Car no circuito do Centro Administrativo da Bahia, aqui na capital. Duda e Luciano Burti completaram o pódio. O piloto baiano Patrick Gonçalves terminou em 20º, viu? Chegou em último, até porque ele esteve aqui, bateu um papo com a gente, estava iniciando no circuito de rua. E aquilo ali é apertado, a curva em cima, se você vacilou, acabou. Pois é, o circuito de rua é muito complicado, porque para você andar muito rápido, por conta da aerodinâmica dos carros, você tem que andar rente ao muro. Isso. Rente ao muro, qualquer desvio, qualquer sujeirinha que seja na pista, Deixa a tinta lá. E aí você acaba batendo, deixa a tinta, deixa o carro, a Pneu, roda, e aí não dá. E o Patrick Gonçalves terminou em 20º, mas não é deficiência técnica não. É porque é muito difícil, ele acostumado... que é um grande... Pois é, ganhou as outras vezes que teve aqui na Stock Car na Bahia. O único vencedor tinha sido o Cacá Bueno, agora o Alan Kodair. Antes dele só o Cacá Bueno tinha vencido. E é muito difícil correr aqui. O Patrick Gonçalves está mudando de categoria. Ele corria na Challenge, a Mini Challenge. E é muito difícil você correr na Stock Car. Ainda mais você mudar de uma hora para outra assim, ainda... Estrear no circuito de rua ainda é pior ainda. Aqui na Bahia é fácil fazer, né, esse tipo de competição. O circuito de rua tem espaço mesmo, o problema é fazer. Depende da rua, né? Porque o carro desse aí... O autódromo vai sonhar quando aqui? Tem o Rinaldo de Freitas, não? Inclusive é aqui, cartódromo. Só tem esse. Ainda está sendo fechado, Vai já que fechar, vai ser construído mas o não é centro tão de fácil assim treinamento não, de judô. Paulo. Não é lá. tão fácil circuito de rua aqui não, até porque um carro desse não pode andar nas ruas de Salvador não é qualquer rua não. Não, eu tô falando meu amigo? autódromo. As ruas de Salvador, na buraqueira que tá, um carro desse aí, meu amigo, não anda, não sai do lugar. Mas parece que a Federação de Automobilismo já está sonhando com isso, do Paulo. Construção do autódromo. Sonhar, eu digo pra vocês. Tem muita gente façam sonhando, isso, sonham, mas durmam muito. Porque quando você acordar, você vai ver a realidade. Andar da carruagem, amigo, se você não consegue ter certeza. Que a gente não pode reclamar também da atuação de Selma Moraes, né? Que ela corre não, atrás. Aí a gente não pode reclamar. Não, o esforço dela, das pessoas que participam, não só ela, mas todos que acompanham ela tem uma equipe que ajuda ela. Tudo bem, agora em termos de a gente sonhar, é bom aí essa propaganda agora da Stock Car, meu amigo, vai ser lá, é como se a Bahia fosse o centro esportivo de todo o planeta Terra. Mas de rua. De rua. Agora eu quero ver se já prometeu ali que vai fazer um cartódromo. Quem sabe na próxima eleição vai aparecer aí alguém dizendo que tem a fórmula da felicidade. Todo mundo tem a fórmula da felicidade na eleição. Todo mundo tem. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas só que eles esquecem de dizer que a fórmula da felicidade é para eles quando se elegem. Porque enquanto candidatos, a fórmula da felicidade é para todos. Mas muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Turma da Bola nesta segunda-feira, prometendo essa segunda-feira, quarta-feira, de volta aqui a partir das 4h40 da tarde para falar de esporte, falar de Bahia, falar do Vitória. Vitória que joga amanhã no Campeonato Brasileiro com o Grêmio Barueri, e a gente vai falar a respeito do Vitória
uma possível vitória, né? Vitória de um time muito feio, que é o Grêmio Barueri, e a expectativa do jogo do Bahia diante da equipe do Santos também será na quarta-feira. Obrigado, Viviane. Obrigado, Paulo. Márcio. Um abraço para vocês que acompanharam a gente aqui no programa Turma da Bola. Tchau, tchau. Uma boa segunda-feira para vocês. O final de segunda-feira, né?